Livro O Restabelecimento do Governo de Deus, Dong Yulan, capítulo 2. Tema desta semana: a ordem na Igreja. Meta de hoje: leitura das páginas 32 a 34. A importância dos muros. Ao edificar o templo, os judeus paralisaram a obra de reconstrução dos muros da cidade. O período entre o término da reedificação do templo e o aparecimento de Esdras é de aproximadamente 60 anos. Neemias apareceu 14 anos depois. Portanto, Esdras e Neemias eram contemporâneos. Vejamos o que é dito em Neemias, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A situação descrita em Neemias não se refere ao período anterior à reconstrução do templo. Embora o templo já estivesse reedificado, aquela desolação tinha uma causa: os muros derribados e as portas queimadas. Deus propositadamente admitiu aquela situação por mais ou menos 60 anos após a reconstrução do templo, para provar que sem os muros da cidade reconstruídos não seria possível estabelecer todos os serviços da casa de Deus. Na realidade, o serviço sacerdotal foi retomado por ocasião da celebração da Páscoa, incluindo a participação do povo com as ofertas, logo após a conclusão do templo. Mas já na época de Neemias, todo o serviço sacerdotal estava novamente em desolação. O problema não era o templo, mas a falta dos muros. A base da unidade. No século XIX, o Senhor levantou um grupo de irmãos que, ao observar as muitas tradições e hierarquias humanas no meio cristão, resolveu recuperar algumas coisas que estavam perdidas, entre elas o amor fraternal. Sem hierarquias, chamavam-se mutuamente de irmãos. Nesse clima de unidade e amor fraternal, recebiam luz ao ler a palavra e muitas verdades foram restauradas. Mas, infelizmente, eles também começaram a ter dificuldades de prosseguir juntos, em unidade. Até as verdades bíblicas reveladas tornaram-se base para a divisão. Pouco a pouco, toda a bênção de Deus foi se perdendo. É importante descobrir a causa: a falta dos muros. Estamos trabalhando na reedificação dos muros, mas será que com isso não nos tornamos mais um grupo? Será que a nossa posição não nos torna exclusivistas? Vejamos esta ilustração. Qual a base que Deus determinou para o viver de seus filhos em cada cidade? A base é a igreja, que é nosso viver. Deus é muito prático, pois todos os santos que vivem em uma cidade são a igreja que está nessa cidade. No caso da igreja em Brasília, todos que foram salvos e lavados pelo precioso sangue de Cristo e moram em Brasília, pertencem à igreja que está em Brasília. É difícil entender isto, porque enquanto Deus é muito simples, o homem é complicado. Quando o homem aprende a viver no Espírito em comunhão com Deus, ele se torna simples. Em torno de uma cidade, existem outras cidades que fazem limite com seu território, de modo que não sobra nenhum espaço entre elas. Então se percebe que estamos sempre dentro dos limites de alguma cidade, e é impossível alguém estar fora de todas elas. Na prática, portanto, somos parte da igreja em determinada cidade e devemos viver em unidade com os irmãos daquele lugar. No plano de Deus, a unidade proposta por Ele é muito simples e prática. Todavia, o homem complica e tudo se torna pretexto para a divisão. As diferentes práticas e doutrinas. Alguns usam prática como a do lavar os pés, com base para a comunhão, excluindo os que assim não praticam. Outros seguem o que está na palavra, acolhe apenas aqueles que se batizam por imersão, excluindo os que não praticam esse batismo. Todavia, as verdades bíblicas e sua prática não podem servir de base para dividir os filhos de Deus. Todo o que professa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo é filho de Deus.
O Senhor chamou o rei Ciro a fim de convocar o povo de Israel para voltar a Jerusalém. Voltar a Jerusalém significa, nos dias atuais, viver a vida normal da igreja. A igreja acolhe todos os irmãos que têm a mesma fé, independentemente de práticas como lavar os pés, imposição de mãos, batismo por imersão, entre outras. O apóstolo Paulo fala aos romanos que uns creem que se pode comer de tudo, outros, porém, só comem legumes, mas não é por isso que vão dividir-se uns dos outros. Todos pertencem à igreja. Levantar os muros em torno de Jerusalém significa não deixar o que é estranho à vida normal da igreja prejudicar nossa comunhão. Como membros do corpo de Cristo, precisamos uns dos outros. Se não for assim, tudo o que se fizer, um dia se perderá. As lâminas de vidro utilizadas em um laboratório não conseguem conter muita água, mas um copo, que é feito com muitas lâminas, poderá resolver a necessidade de se armazenar muito mais líquido. Se jogarmos água em uma lâmina de vidro, a água se perderá. Deus hoje quer um vaso para colocar todas as suas riquezas. Isso explica porque na vida normal da igreja, Ele derrama sua bênção e sua vida por meio da palavra.